dos testados, eles terminam sendo positivados aí na Covid-19. Mas nós já estamos na linha com o senador da República, Alessandro Vieira, e presidente estadual do Cidadania e membro titular do Diretório Nacional do Partido. O parlamentar que faz parte aí dos movimentos Renova BR e acredito, e ganhou destaque nacional por defender a realização de uma CPI de investigação do judiciário, a criminalização da LGBTfobia e a legalização da cannabis para fins medicinais. Vamos conversar com ele, doutor Alessandro Vieira. Mais uma vez, bem-vindo a Xodó. Boa tarde. Aqui é o Helder Ban, juntamente com Eduardo Carvalho. Boa tarde, Alessandro. Alô, boa tarde. Agora sim. Prazer falar com vocês. Alessandro, a gente tem acompanhado as últimas notícias aqui no Brasil e o assunto não poderia ser a CPI da Covid-19, a CPI que está sendo instaurada no Senado Federal para investigar possíveis omissões ou até mesmo ações do governo Bolsonaro frente à pandemia, inclusive direcionando aí para a região do Amazonas, onde foi a região do país onde teve aí um dos maiores problemas com relação à pandemia da Covid-19. Primeiro eu pergunto o seguinte, a CPI, ela já está em qual ponto no Senado? A CPI começa seus trabalhos na terça-feira. Terça-feira, às 10 horas, tem a reunião de instalação. E a partir daí começa a todo desenrolar, com depoimentos e requerimentos. Os depoimentos, inicialmente, a comissão prevê ouvir quem de inicial, já nos primeiros depoimentos? Está em discussão, né? Mas eu acho que não tem muito como fugir de ouvir especialistas e de ouvir os ministros que passaram pela cadeira da saúde no Ministério Federal. Eu fiquei sabendo que até mesmo a viagem do Eduardo Bolsonaro a Israel pode ser alvo da investigação da CPI. Isso procede mesmo? Se procede... Foi uma sugestão, só me engano, do senador Randolph, e eu particularmente não acho relevante. Não acho que seja um grande fato para ser apurado na CPI. Eu acho que a gente tem que focar mesmo no atendimento à pandemia e a questão dos repasses federais para estados e municípios. Senador, boa tarde, aqui Eduardo Carvalho. Pelo regimento do Senado, há um impedimento em relação à CPI em estados e municípios, a não ser que seja com a aquiescência das Assembleias Legislativas. É isso mesmo? Não, Eduardo. Você pode fazer essa apuração desde que seja com um fato conexo ao que está sendo apurado na esfera federal. No caso específico, eu tenho usado sempre um exemplo que é bem fácil das pessoas entenderem, né? Um dos fatos determinados é o caos em Manaus, né? A situação crítica que a gente teve no Amazonas, falta de oxigênio, as pessoas morrendo sufocadas. Como é que eu vou fazer uma apuração parando na esfera federal? O governo federal vai dizer, não, eu mandei o dinheiro para lá, eu mandei os cilindros, mandei o oxigênio. Eu não vou perguntar ao governador, ao prefeito, ao secretário municipal e estadual como é que as coisas aconteceram. Não tem como, né? Então, não há nenhum tipo de problema desde que sejam fatos conexos. E já aconteceu por mais de uma vez no passado. Agora a gente observou também, senador, a relação dos nomes, né? Me causou estranheza, por exemplo, o governador de Alagoas pode cair na mão do próprio pai, né? Porque ele faz parte da relação, linha de frente aí, da investigação da Covid. Alguns nomes, não fica meio esquisito? Quer dizer, por exemplo, como é que o Renan filho pode cair na mão também do Renan pai? Ficam umas coisas meio estranhas também, né? A indicação dos nomes é feita pelos blocos, né, pelos partidos. O MDB, que é o partido do Renan, tem a maior bancada. Fez a indicação dos nomes de Renan Calheiros e Eduardo Braga, tá? E indicou, enfim, tinha espaço para fazer isso, indicou o Renan como relator. Eu não acho que seja o nome ideal, mas todos aqueles que estão lá no Senado têm a priori legitimidade para exercer as funções. E no tocante à questão do filho, isso já foi objeto de uma conversa prévia, e a tendência, pelo menos acho bastante óbvia, é que no tocante a Alagoas o Renan se dê por impedido e passe para um subrelator as apurações que possam chegar em Alagoas. A questão toda do nome do Renan Calheiros como presidente da CPI, aí, que vai presidir a CPI,
também uma questão moral. Eu tenho percebido que muita gente tem comentado isso, porque o Renan Calheiros, alvo de vários inquéritos no STF, enfim, e na condução de uma CPI que vai investigar possíveis crimes de omissões por parte do governo federal. Como o Senado tem avaliado isso? Essa questão, como eu digo, o povo colocou lá, e estando como senador, tem esse espaço todo para atuar da mesma forma como qualquer um outro senador. O ideal seria se a gente não tivesse senadores ou senadoras processados, investigados, mas temos. E a lei não proíbe, infelizmente. Então, atuar com as peças que estão lá. Não adianta ficar só fingindo que essa realidade não existe. Eu acho, pelo menos, mais produtivo atuar dentro dessa realidade e tentar garantir que a CPI seja séria, que tenha um plano de trabalho real, que apure de verdade os possíveis desvios nos repasses federais, que apure de verdade uma eventual omissão do governo federal. E vou trabalhar para que isso aconteça. Senador, nós recebemos um material, eu não sei se é a título de especulação ou não, né? Nós ainda precisamos investigar, mas há uma probabilidade de Sergipe ser incorporado também nisso por conta também da questão das verbas federais. Isso procede ou não procede ainda, ou não tem nada a ver ainda uma coisa com a outra? E sim, por quê? Não, a gente tem, como um dos objetivos da CPI, observar o repasse e o emprego do repasse aos estados e municípios, né? Então, naturalmente, vão ser solicitados dados de todos os estados. E no requerimento do senador Eduardo Girão, que foi incorporado parcialmente ao requerimento da CPI, tem a referência expressa à situação do consórcio Nordeste. Né? Então, não será surpresa ter um requerimento apresentado e aprovado, buscando informações especificamente sobre as compras e o funcionamento do consórcio Nordeste, que envolve Sergipe. Senador, vou pedir para que o senhor fique na linha, para que a gente ir em intervalo comercial e a gente voltar a debater mais esse assunto depois do intervalo comercial, pode ser? Pode ser, sim. Então, vamos lá, intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais entrevista com o senador Alessandro do Vieira, senador da República por Sergipe, falando da CPI da Covid lá no Senado da República. Voltamos já já. Você está ouvindo Jornal da Xodó em Rede. Não saia da sintonia. O Jornal da Xodó volta já. Entre no carro. Depois dê a partida. Use o cinto e dê um play na programação da sua rádio. Xodó, a rádio do coração. Boa viagem. Quando bate aquela fominha, você é daqueles que pega o celular e mata logo à vontade? Com o Banese Card, você usa aplicativos de entrega com toda a segurança. Acesse o app ou portal, gere o número do seu cartão virtual e pronto. É só cadastrar no aplicativo que você quiser e fazer o pedido. Banese Card. Tá com tudo, tá na mão, tá na tela do seu celular. Em busca da informação, encontrou Xodó FM. A Prefeitura não deixa de proteger quem mais precisa durante a pandemia. Aumentou o número de abrigos para as pessoas em situação de rua dormirem, se alimentarem e cuidarem da higiene. Além disso, ampliou a entrega de cestas básicas às famílias mais vulneráveis. Um lugar bom que a gente toma o café da gente, tudinho, ganha tique de almoço, são bem acolhidos. Graças a Deus. A gente vacina, cuida da cidade e protege você. Deixe o seu dia perfeito. Quer ver só? De manhã você recebe o bom dia mais alegre do rádio. Bom dia! À tarde tem mais música e muita energia positiva. Boa tarde! E à noite, todas as canções que você mais adora. Boa noite!
noite. Xodó. O dia todo, a sua melhor companhia. Para que você possa se programar com antecedência e maior segurança, a Energisa informa que necessitará interromper o fornecimento de energia nessa terça-feira, 20 de abril de 2021, para realizar manutenção e melhoria na rede elétrica nos seguintes locais e horários: município de Aracaju, bairro Cidade Nova, Lamarão e Santos Dumont, ruas B, Capitão Antônio Manuel Vieira Matos, E, D, C, Vitória, A, Constantino Gomes de Souza, H, Avenida General Euclides Figueiredo, das 12h40 às 19h20, município de Itaporanga da Ajuda, povoado Rio Fundo, das 13h40 às 19h20, município de Lagarto, Estrada Irineu Fernandes, das 12h40 às 19h20, município de Nossa Senhora da Glória, povoados Aracua, Tanque de Pedra, das 12h40 às 19h20, município de Poço Redondo, povoados Salitrato, Lagoa do Canto, Serrote do Meio, Rua Gilberto Góes, assentamento Lagoa da Areia, das 12h40 às 19h20. Atenção! Caso haja algum imprevisto ou serviços sejam concluídos, o fornecimento de energia poderá ser restabelecido antes do horário previsto. Por medida de segurança, sempre considere as instalações elétricas energizadas. A Energisa sabe que a falta de energia gera alguns transtornos, mas pede a compreensão de todos os seus clientes, pois essas são obras fundamentais para melhorar ainda mais a qualidade do fornecimento de energia elétrica. Qualquer dúvida, entre em contato com a Energisa pelo aplicativo Energisa On, pelo site www.energisa.com.br ou ligue para 0800 079 0196. Na Xodó, você fica sabendo de tudo, tudo mesmo. Você está na Rede Xodó de Comunicação, Sistema Integrado de Rádios do Estado de Sergipe. Você está ouvindo Jornal da Xodó em Rede e a maior equipe do rádio jornalismo sergipano. Um novo jeito de fazer rádio jornalismo, ético, transparente, dinâmico, democrático e objetivo. Jornal da Xodó em Rede. Jornal da Xodó em Rede. Estamos de volta com o Jornal da Xodó em Rede, entrevistando o senador da República, Alessandro Vieira. Doutor Alessandro, aqui também tem uma outra dúvida com relação ainda à CPI. Por exemplo, Eduardo havia perguntado com relação aos estados, esses recursos federais que foram encaminhados ao estado, se, por exemplo, uma CPI paralela, como aqui em Sergipe estão propondo também a CPI para investigar os atos comissivos e omissivos do governador Belivaldo Chagas no tocante à pandemia. Não pode haver um choque aí nessas investigações, uma CPI investigando, a CPI do Senado investigando esses recursos federais, que também a CPI do Estado investigando os mesmos recursos? Não pode haver aí um choque aí de competência? Não tem nenhum tipo de perigo de choque de competência ou de sobreposição. A Assembleia tem legitimidade para fazer a CPI, a minoria da Assembleia pode apresentar essa proposta desde que consiga as assinaturas, as 8 assinaturas. E aí sim apurar focado apenas no Estado de Sergipe. Eu vejo como muito produtiva a iniciativa do deputado estadual Geórgio, juntamente com a bancada, que eu acho extremamente corajosa e produtiva. Senador, uma outra questão, uma dúvida minha é o tempo que a CPI tem. O tempo vai ser necessário para poder investigar todos os atos omissivos e comissivos que vieram aí a atrapalhar o andamento do combate à pandemia da Covid-19 aqui no Brasil? É um tempo suficiente para isso? Não são muitas ações e omissões que podem ser colocadas, não só no Amazonas, mas em vários outros estados? Vai haver realmente tempo para isso? Eu acredito que o tempo é suficiente desde que o trabalho seja bem organizado. E como eu disse, você não pode sair pensando casos isolados para tumultuar, para gerar um volume desnecessário de trabalho. Você tem que focar naquilo que tem repercussão nacional. Um exemplo básico, a contratação das vacinas, a programação da aquisição de insumos para atendimento às vítimas, por exemplo, o kit de intubação, essa questão da possível contratação de remédios sem comprovação de eficácia científica. Então, tudo isso é básico para você fazer o trabalho da CPI, né? Então, acho que os 90 dias são suficientes, mas pode acontecer uma prorrogação também sem problema. Senador, em relação à vacinação, nós estamos aqui no nosso estado com os dados mostram que a primeira dose
Pelo menos ela tem um número extremamente suficiente. Mas a segunda dose, muitos municípios sergipanos não se conseguiram nem conseguir fazer a aplicação da segunda dose. Está havendo muito problema de logística ou de gestão, né? O Senado também ele representa os estados. Qual a avaliação do senhor? O que fazer? Porque às vezes a gente está vendo nacionalmente e aqui no nosso estado, com 75 municípios, grande parte desses municípios não conseguem colocar ainda a vacina a contento no braço do cidadão. Eu tenho reclamado bastante, e inclusive o governador Belivaldo se incomoda sempre, mas falta liderança do Estado mesmo, né? O Estado tem que chegar mais junto dos municípios e fazer com que aqueles que não têm estrutura ou que não estão bem programados façam a sua atividade, seja através de um regime de mutirão, seja através de um reforço de equipes, porque é muito importante que a gente consiga vacinar o máximo de gente na menor velocidade possível, né? Na maior velocidade possível. Então, falha o governo do Estado, falham algumas prefeituras, a quantidade de vacinas disponibilizadas não é grande, né? Então a gente só vai ter uma fluidez maior de vacinas, acredito eu, no segundo semestre, e aquilo que está disponível tem que ir rapidamente para o braço das pessoas, né? Não se justifica no menor estado da federação você não estar com os melhores indicadores em termos de velocidade de atendimento ao cidadão. Senador, também tem uma questão aqui que eu estou até preocupado com o tanto veto que tem acontecido. Hoje já recebi a informação de que o presidente também vetou um PL, né, que dispõe aí sobre o projeto que altera o estatuto da criança e do adolescente. Ele também vetou esse projeto de lei. E também tem o PL da conectividade, ficou conhecido porque dispõe aí de equipamentos tecnológicos para que crianças possam, então, estudar, né? Com relação à PL da conectividade, como é que o Senado da República vai se comportar diante desse veto aí do presidente? Eu acredito que a maioria vai votar pela derrubada do veto, né? É um projeto muito importante para tentar diminuir o prejuízo dos alunos mais carentes, né? São milhões de brasileiros e brasileiras jovens que estão passando esse tempo todo sem acesso às aulas porque não dispõem dos equipamentos, da tecnologia, do acesso à internet, e o projeto vem para tentar corrigir essa lacuna, né? Eu tive a oportunidade de ser o relator dele no Senado e a gente tem a expectativa da derrubada do veto, né? Na próxima semana, inclusive. E qual há uma explicação do presidente querer vetar esse projeto, que a gente está vendo que é de muita importância para os alunos de todo o país, que vai beneficiar aí muita gente? Há uma explicação? Tem como o Senado entender por que o presidente fez isso? A justificativa seria a questão do custo e uma precariedade na indicação da fonte desse recurso que vai ser empregado. Só que o projeto trazia já a previsão de onde deveria se buscar os recursos e não tem nenhum tipo de obstáculo real nesse sentido. Foi mais uma escolha política do presidente, da equipe do Ministério da Educação. E uma escolha que a gente lamenta muito porque, eu repito, o prejuízo para a educação está sendo muito grande. Se aqueles que têm acesso à internet, a computador em casa, estão com prejuízo de aprendizado, você imagina que não consegue ter acesso nenhum. Então a gente tem que tentar remediar isso, e a expectativa é que a gente consiga derrubar o veto e colocar essa legislação de pé. Senador, em relação à questão da CPI a membros do STF, houve uma interpretação, isso é um certo revanchismo, mas veja, elas surgiram até antes mesmo da solicitação do membro do STF em relação ao governo federal. Eu achei o tom do ministro muito exagerado. Está passando para a opinião pública que praticamente ele está quase que forçando o Senado a ajoelhar-se dentro das decisões. Isso gerou um clima muito ruim nacionalmente. E agora há um contraponto também da CPI a membros do STF. Qual a avaliação do senhor? Para mim é muito tranquilo, porque eu sou o autor do pedido da CPI da Lava Toga e fiz isso lá no começo da legislatura, no início do ano 2019. Né? Agora as pessoas têm que entender um pouquinho melhor como é que são as regras do jogo, como é que funciona o sistema democrático e o que diz a Constituição. Então, no caso da determinação do STF para a instalação da CPI da Covid, não tem nenhum tipo de equívoco, ilegalidade ou abuso. Ali se repetiu o que já é decidido pelo Supremo há muitos anos. O Supremo determinou instalação de CPI no governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma.
sempre foi da mesma forma, porque a Constituição é muito clara sobre isso daí. O errado aí foi o senador Rodrigo Pacheco, que não instalou a CPI que deveria ter instalado. Com relação à retomada da discussão da CPI contra membros do Supremo, contra fatos praticados por membros do Supremo, acho muito importante. Acho que encerrado esse ciclo da CPI da Covid, deverá ser uma pauta a ser retomada. O Brasil precisa entender exatamente como atuam e por que atuam determinados ministros. Em paralelo a isso também, senador, tem também a questão, não só CPI, mas também a questão do impeachment de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o presidente da República chegou a rebater a CPI, dizendo por que também não protocola o impeachment dos ministros do STF. Na sua avaliação, qual a diferença nesse caso, então, do impeachment para a CPI? A CPI pode provocar, posteriori, também o impeachment de algum ministro? É que são instrumentos diferentes, né? A CPI, ela é um chamado direito da minoria, previsto na Constituição. Então, se você tiver os requisitos, ela tem que ser instalada. Não cabe ninguém fazer uma avaliação de oportunidade, de conveniência. Já o impeachment, não. O impeachment, tanto faz de ministros como do próprio presidente da República, ele tem uma etapa que é um juízo de valor, de oportunidade e conveniência do presidente. No caso do Senado, se for um impeachment de ministro, ou o presidente da Câmara, no impeachment do presidente. É assim que é a lei. Então, são muito diferentes. Eu apresentei o primeiro pedido de impeachment de ministro supremo em abril de 2019. E não andaram porque tem essa etapa da presidência da casa, e a presidência nem sequer apreciou, enfim, protelou, e ao final de uma legislatura, da passagem de Alcolumbre para Pacheco, arquivou tudo. Acho que é um debate importante, acho que tem espaço para isso, mas depende de você ter uma construção de um momento político que o presidente da casa permita a tramitação, né? E só fazer um registro. O Bolsonaro, como parlamentar e como presidente, nunca apresentou nem uma coisa nem outra. Então, falar em rede social, ou então no cercadinho, é muito fácil. Na vida real, que a gente vive na vida real, Bolsonaro nunca fez nada. Pelo contrário, ele trabalhou contra a CPI da toga, trabalhou contra os impeachments de ministros quando ele apresentou. Ele e o filho, Flávio Bolsonaro. Então, é muito bonitinho para falar na internet e na hora da verdade não fazer. Quais os ministros que poderiam ali no STF serem alvos de um impeachment, por exemplo? A gente tem observado uma polêmica, geralmente ela cai muito sobre o Alexandre de Moraes e o próprio Gilmar Mendes, a qual até o senhor já fez duras críticas ao comportamento do Gilmar ali perante o STF. Eu apresentei pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, né? Mas, assim, quando você faz uma formulação desse tipo, você tem que partir de um fato esse que resulte em impedimento do ministro. Se você tomar por base aqueles que a gente colocou na CPI da toga, você teria Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Lewandowski, como ministros que têm determinadas condutas que precisam de uma apuração maior. Mas, repito, numa CPI, se a gente tiver as assinaturas, começa a apuração. Num pedido de impeachment, não. Aí depende da vontade do presidente, que normalmente é contrário. Senador, a última pergunta em relação às eleições já de 2022. O nome do senhor tem sido cotado, inclusive até falado muito na imprensa, né, de que o senhor é um provável candidato ao governo pelo contexto, né, hoje como líder das oposições. Então, este cenário necessariamente vai precisar de um cabeça ao governo do Estado. O nome do senhor tem sido ventilado, inclusive no meio da imprensa comenta-se muito, né? E o nome do senhor está sempre colocado como um provável candidato ao governo de Sergipe. Quando o senhor vai tomar essa decisão, o senhor acha precoce, está no momento certo, mas já não estamos caminhando para 2022? Qual a avaliação? Agora, acho que todo mundo tem que estar focado na questão da pandemia, enfim, naquilo que você pode fazer, tanto de fiscalização como de ação legislativa para a pandemia. Mas as conversas sobre política naturalmente prosseguem, e o nosso grupo político, o grupo do qual eu faço parte, é o único que faz oposição à turma que está no poder há muito tempo, né? Você vê muito claramente, e vocês particularmente acompanham de perto, que é todo mundo farinha do mesmo saco, são do mesmo grupo, trocam cargos e amizades, enfim.
relacionamentos, e nós estamos no grupo de oposição. Então vai ter candidatura do Cidadania e do grupo que está do Cidadania, com certeza. Agora nomes a gente vai definir um pouco mais adiante, porque é preciso agora ouvir bastante a sociedade e os parceiros nessa caminhada política. Senador, muito obrigado pela entrevista. A Xodó FM agradece e também deseja bons trabalhos no Senado. Eu agradeço e desejo saúde para todos. Uma boa semana. Aí, portanto, conversamos com o senador da República, Alessandro Vieira, por Sergipe, falando a respeito de vários assuntos, a CPI da Covid-19 e um tema que me chamou